Bom, o Natal nós sabemos que é comemoração do nascimento de Jesus. Por mais que todo mundo saiba que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, a igreja cristã, a maior parte dela ao redor do mundo, separa o dia 25 de dezembro, nós aqui do Ocidente. Lá no Oriente eles separam geralmente o dia 7 de janeiro, para celebrar o nascimento do Senhor Jesus. E dos 4 evangelhos que nós temos na Escritura, 2 relatam para nós como foi as circunstâncias do nascimento do bendito Salvador Jesus Cristo. E Lucas é o evangelista que mais gasta tempo relatando a nós do nascimento do Senhor Jesus. Mas há algo de interessante que Lucas, ele vai dizer para nós. Ele vai associar o nascimento de Jesus Cristo com o nascimento de uma outra criança. Na sua história do Natal, Lucas, ele não narra apenas o nascimento de Cristo, ele narra o nascimento de uma outra criança, que é quem? João Batista. E nós vamos ver o anúncio do nascimento de João Batista para Zacarias. Então nós faremos a leitura a partir do versículo 5. E por que Lucas, ele narra e associa o nascimento de João Batista com o nascimento de Jesus? É simples. João Batista foi aquele que recebeu o plano do Senhor de preparar o caminho para o Messias. E nós geralmente pensamos que isso só se deu, a partir do seu ministério, que preparou o caminho para a vinda de Cristo, do ministério de Cristo. Mas não. Para Lucas, João Batista estava preparando o caminho do Messias desde o anúncio do seu nascimento. E nós veremos isso então, Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Faça a leitura comigo, que diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Lucas 1, verso 5. A mulher dele era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível, em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem de seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora em oração. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como eu terei certeza disso? Pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada. E o anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia, essa boa nova. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar, até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu,
não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais, e permanecia mudo. E aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isso que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. Bom, se você fez a leitura bem atento, você percebeu várias semelhanças entre o anúncio do nascimento de João Batista e o anúncio do nascimento de Cristo, certo? Um anjo vem e aparece e dá a notícia. O nascimento, a concepção é milagrosa, porque Maria era uma virgem, um milagre, mas Isabel e o seu marido eram estéreis e já eram de idade avançada. E existem outros detalhes e paralelos semelhantes entre o nascimento de João Batista e o nascimento de Cristo. Mas esse texto, ele nos mostra algumas tensões, algo que assim, coisas que parecem paradoxais, que nos mostram ensinamentos valiosos acerca de Deus, de como Ele trabalha, e também acerca de nós mesmos. Então eu gostaria de ver com os irmãos 3 tensões nesse texto, que Lucas vai narrar e nos mostrar durante o seu relato. 3 coisas que parecem estarem em contraposição, mas que recebem e são resolvidas pelo nascimento de Jesus. E a primeira tensão que o texto nos mostra, que Lucas quer mostrar para mim e para você, é a tensão que existe entre a piedade e o sofrimento. É muito interessante como Lucas apresenta esse casal. Ele diz no versículo 5, que Zacarias, ele era um sacerdote. Ou seja, Zacarias, ele era da tribo de Levi, mas não apenas a tribo de Levi, ele era dos filhos de Arão. Então ele era daqueles que eram separados da tribo de Levi para servirem como sacerdotes, oferecendo sacrifícios do povo diante de Deus, representando Deus diante do povo e o povo diante de Deus. E o texto diz ali, se você prestar atenção, né, que ele era do turno de Abias. O que é isso? Bom, existiam muitos sacerdotes e um só templo. Muitos sacerdotes para fazerem algumas coisas. Então eles eram divididos em 24 turnos, e eles trabalhavam uma semana, faziam as tarefas, né, uma semana por semestre, lá no templo. E também, diz o texto, que ele era casado com uma mulher chamada Isabel, que também era das filhas de Arão. Perceba aí no versículo 5. E por que Lucas ele quer enfatizar que Isabel era das filhas de Arão? Ou seja, ela era dessa família em que os homens eram separados para sacerdotes. O motivo é simples. Os israelitas, eles tinham algumas regras para o casamento. E uma delas é que eles não poderiam se casar com estrangeiros. Não poderia haver julgo desigual dentro da nação de Israel. Só que para um sacerdote, a lei para o casamento era ainda mais estrita. Ela precisava ser israelita, mas também não poderia ser viúva, ou não poderia ser divorciada, era um pouquinho mais estrito. E então os sacerdotes, quando eles iam se casar, eles investigavam muito bem o passado da sua esposa, para não correr o risco de casar com alguém que não era de família israelita. Lembra que eu falei que para os judeus a genealogia era importante? Então um sacerdote, quando ele ia se casar, geralmente ele investigava o passado, os ascendentes da sua esposa, para saber se ela não era misturada, porque ele tinha que casar com uma israelita. E para um sacerdote, casar com uma moça que também era de família sacerdotal, era tido como uma bênção sem medida. Era assim: ganhei na loteria do casamento, casei com uma outra mulher, que é da família sacerdotal, da família de Arão. E por isso que Lucas, ele quer enfatizar isso para a gente. Esse era um casal diferenciado,
Era um casal extremamente abençoado. E no versículo 6, olha como Lucas relata sobre eles. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. O que Lucas está dizendo? Que eles eram um casal piedoso, um casal que honrava a Deus, um casal que buscava o Senhor, que tentava colocar a lei do Senhor em prática. Era um casal que de fato, diferente de muitos outros sacerdotes daquele tempo, que nós conhecemos que muitos eram corruptos, é só ler o relato da crucificação de Jesus, diferente de muitos daqueles, eles eram piedosos, eles queriam honrar o Senhor. E aí o versículo 7 apresenta para nós a primeira tensão, porque diz Lucas que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Lucas apresenta para nós a primeira tensão aqui. Por quê? Porque era esperado naquele tempo que Deus abençoasse casais fiéis com muitos filhos. Se você conhece um pouquinho da história do Antigo Testamento, da narrativa do Antigo Testamento, você vai ver que não ter filhos era uma vergonha. Era uma vergonha. Você talvez se lembre de Ana, de Raquel, de Sara. Para a cultura daquela época era extremamente vergonhoso você não conseguir ter filhos, e especialmente para uma mulher. Especialmente para a mulher. Geralmente era ela que carregava a culpa de não poder dar filhos à família. Então imagine Isabel. Isabel não era de qualquer família. Isabel era da família dos sacerdotes, casada com um sacerdote, ou seja, as pessoas que eram esperadas serem as mais santas, as mais fiéis. Além de tudo, eles eram fiéis, mas não tinham filhos. Não tinham filhos. Imagine o estigma, a culpa, a dor que essa família, e principalmente Isabel, carregava naquele tempo. Então, essa é a primeira tensão. Um casal maravilhoso, piedoso e fiel, mas que do outro lado enfrentava um dos maiores sofrimentos que alguém poderia ter naquele tempo, que um casal poderia ter naquele tempo. Não ter filhos. E aqui nós vemos o ensinamento de Lucas bem claro para nós. Lucas, ele quer mostrar que o sofrimento é parte integrante da vida dos crentes, da vida dos fiéis. É isso que nós precisamos lembrar com maior frequência. E Lucas não quer esconder que a história do Natal e o período do Natal, que é marcado por grande alegria, também tem a sua parcela de tristeza. Também tem a sua parcela de tristeza. E os melhores e mais fiéis filhos do Senhor também enfrentam e enfrentarão sofrimento nesse mundo. Lembra de Mateus? Mateus, quando ele vai narrar a história do Natal, ele diz que Herodes fez o que com as crianças menores de 2 anos em Belém? Com os meninos? Matou todos. No relato de Natal, lá de Mateus. Os evangelistas querem nos mostrar que esse mundo é marcado pelo pecado, é marcado pelo sofrimento. Mas há uma segunda tensão no texto. Se na primeira tensão é entre a piedade e o sofrimento, porque era esperado que um casal como Zacarias e Isabel tivessem filhos, mas não, eles estavam enfrentando um grande sofrimento. Agora, na segunda tensão, nós veremos que Lucas vai apresentar o contraste ou a tensão entre a infidelidade do homem e a fidelidade de Deus. E o texto então continua e diz que Zacarias, ele foi sorteado para apresentar ou queimar incenso diante do Senhor. O incenso era um símbolo de que Deus estava sendo adorado. E como eu falei, tinham muitos sacerdotes para um templo só. Então os sacerdotes, eles eram sorteados para oferecer incenso. E oferecer incenso para um sacerdote era assim, era a coisa mais honrosa que ele poderia fazer. Era algo extremamente maravilhoso para um sacerdote ser sorteado para oferecer incenso, porque ele poderia passar a vida inteira dele sem oferecer. Precisava ser sorteado e não podia cair 2 vezes, ou seja, só alguém que nunca fez.
E existiam muito mais sacerdotes para dias em que o incenso era queimado. Então, esse dia para Zacarias, enquanto sacerdote, era o dia mais maravilhoso para ele. Ele estava radiando de alegria. Ele estava, opa, chegou a minha vez. Eu estou extremamente honrado, porque fui sorteado para oferecer incenso dentro do templo, diante do Senhor. E aí então aparece um anjo, que depois nós sabemos que é chamado de Gabriel. E Zacarias é tomado de medo. Essa é uma reação comum. Quando homens estão se deparando com seres santos, angelicais, ou o próprio Deus, eles caem de medo. Porque eles são confrontados com a própria pecaminosidade. Nem a piedade de Zacarias era suficiente para ele se apresentar sem medo diante de um ser angelical, de um ser santo. E o anjo, ele traz boas notícias. Olha só o versículo 15. Diz que ele, que esse filho, o anjo ele promete, que eles teriam um filho, diz, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e assim por diante. Ele dá aqui a missão de João Batista, uma missão extremamente importante, preparar a nação de Israel para o ministério e a pregação do Messias. Imagina você, pai, e você, mãe, escutando que o seu filho faria algo tão grande aos olhos do Senhor assim? Que o seu filho seria aquele que prepararia o caminho para o grande Messias, o rei, o descendente de Davi, como ouvimos na abertura do culto. Como você ficaria? Alegre, não é? Você ia dar pulos de alegria. Oh meu Deus, glórias ao Senhor. Meu filho vai ser usado pelo Senhor para tamanha obra, louvado seja o teu nome. Mas é isso que Zacarias fez? Não, não. E é aí que mora a segunda tensão do texto. Porque Zacarias, ele recebe essa promessa, mas ele questiona. Olha o versículo 18. Diz que então Zacarias, ele perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Não tem nada de errado com questionar. Porque, olha o versículo 34. Olha Lucas 1:34. Quando Maria também recebe a revelação do anjo, dizendo que conceberia do Espírito Santo. Então Maria disse ao anjo, verso 34, como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? E ela não é repreendida. São duas coisas diferentes, por mais que são duas perguntas, o anjo vai nos mostrar que o coração de Zacarias agiu com incredulidade. O coração de Zacarias agiu com incredulidade, porque o anjo responde para ele assim, olha o versículo 19, o anjo respondeu, eu sou Gabriel, ele já começa assim, que estou a serviço de Deus. Gabriel significa, provavelmente, homem de Deus, ou enviado de Deus, e ele ainda diz que estava a serviço do próprio Deus. Eu sei que às vezes na leitura a gente não percebe, mas é como se o anjo estivesse pegando a carteirinha dele e dando uma carteirada, dizendo assim, ô Zacarias, você está duvidando de mim? Você está duvidando de mim, Zacarias? Eu sou Gabriel, rapaz, eu sou Gabriel, enviado de Deus, enviado do Senhor. E aí, o que vai acontecer agora? A gente se pergunta, Deus poderia muito bem ter saído de Zacarias e ter falado assim, olha, eu não preciso lidar com isso, né? Eu vou atrás de alguém que não vai duvidar. Deus poderia ou não poderia? Claro que poderia. Deus poderia ter falado assim, ó Zacarias, tu pisou na bola, chega, eu vou para outro, muito mais fiel do que você. Mas é aí que vem o contraste da infidelidade de Zacarias e da fidelidade de Deus, porque o anjo responde assim, no versículo 20 ainda, todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer,
porque você não acreditou nas minhas palavras. Zacarias recebeu a disciplina do Senhor, recebeu um castigo, duvidou, recebeu a disciplina do Senhor, mas ele termina assim: as quais no devido tempo se cumprirão. A infidelidade de Zacarias é respondido pela fidelidade de Deus. Deus continuaria fiel, Deus cumpriria as suas promessas, Deus continuaria com o seu plano. Como nós aprendemos em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, que Paulo disse: somos infiéis, ele permanece fiel. É isso que Zacarias está experimentando aqui, ainda recebendo a disciplina do Senhor, que faz parte da fidelidade de Deus também. O próprio nome de João era um indicativo disso. João significa Jeová, Javé, enfim, Deus é gracioso. Esse é o significado do nome de João. Deus é gracioso. É como se o anjo estivesse dizendo assim: olha, Zacarias, vocês não estão recebendo esse filho porque vocês merecem. Ninguém é pai ou mãe nesse mundo porque merece ou deixa de merecer. É por pura graça de Deus. E é por isso que Deus permanece fiel, mesmo em face da infidelidade de Zacarias, porque é por pura graça. Se fosse por merecimento, Deus nem apareceria para Zacarias em primeiro lugar. Mas por pura graça, Deus decidiu não anular a sua promessa e permanecer fiel, mesmo com a infidelidade, da incredulidade de Zacarias. Mas há uma terceira tensão no texto. Se há tensão entre piedade e sofrimento, e há a tensão entre a infidelidade do homem e a fidelidade de Deus, agora nós veremos a terceira tensão, entre a grandeza de Deus, entre a grandeza e a condescendência de Deus. A grandeza do Senhor e a sua própria condescendência. Eu vou explicar isso, mas não tem outra palavra para mostrar o ensino desse texto. Deus, ele é apresentado em toda a Bíblia, como o Deus exaltado, o Santo, 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 o Altíssimo, Elion, como um dos nomes de Deus é isso, o Altíssimo. E nessa narrativa de Lucas, ele também quer enfatizar que Deus é o Altíssimo. O que significa que Deus é o Altíssimo? Que ele é o mais exaltado, o mais alto de todos. Olha comigo, por exemplo, o versículo 32. Lucas 1, versículo 32. Não faz parte do nosso texto, mas eu quero mostrar como Lucas quer enfatizar que Deus é altíssimo em sua narrativa. Ele diz assim para Maria: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Agora olha o versículo 76. Quando Zacarias é tirado dele a disciplina de Deus, ele consegue cantar e falar de novo, e ele canta a respeito do nascimento de João Batista. E no versículo 76, no capítulo 1 ainda, ele diz assim: e você, menino, João Batista, será chamado profeta do Altíssimo. Então veja, Lucas ele está tentando nos mostrar que o Deus dos céus é o Deus Altíssimo, o mais alto dentre todos, o mais exaltado. O mais exaltado. E talvez não tenha texto bíblico que denote isso de uma maneira tão clara quanto Isaías 40. E eu queria que você abrisse comigo, deixa o seu dedo aí, em Lucas capítulo 1, mas eu queria que você abrisse comigo em Isaías 40. Porque eu quero, irmãos, eu desejo que a gente tenha dimensão do que Lucas está querendo dizer ao afirmar que João Batista, é o profeta do Altíssimo, que o Senhor é Altíssimo. Isaías 40, a partir do versículo 12, olha comigo aí. Isaías 40, 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra
na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança. Vai tentando imaginar na sua mente a imagem do que Isaías está nos mostrando sobre a grandeza de Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou o caminho da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que Deus carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um sacrifício. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Com que imagem? Lucas está dizendo, está perguntando. Olha o versículo 21. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Cujos moradores são como gafanhotos. E aí, ele termina assim, olha o versículo 28. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Olha a imagem que Isaías está pintando do Senhor. E Lucas, quando ele diz Altíssimo, ele está pensando em tudo isso aqui. Diante de Deus, eu e você, é como se Deus estivesse sentado na cúpula, na abóbada da terra, e nós fôssemos como gafanhotos. Deus é tão grande, que Isaías só consegue imaginar a imagem do Senhor pegando toda a água da terra nas palmas de suas mãos. Deus é tão altíssimo. Ele diz do Líbano, né? Porque no Líbano tinha o cedro do Líbano, muitas árvores. E ele diz que nem todo o Líbano teriam árvores o suficientes para fazer um sacrifício ao Senhor. Porque Deus é o Altíssimo, o Exaltado. É isso que Lucas tem em mente ao falar que o Senhor é o Altíssimo. Agora volta comigo lá para Lucas, capítulo 1. Na nossa mente, quanto mais alta é a posição de uma pessoa, menos ela se importa com meros mortais, não é? Na nossa mente, geralmente é isso que acontece. Pensa no político. Está lá, a pessoa lá do seu bairro, aí ela quer virar vereadora, ela vira vereadora. Aí ela, quase sempre, né, meio que te esquece. Aí vira prefeito, aí meio que te esquece por completo. Aí vira deputado, aí vira o presidente. Não está nem aí para meros mortais como a gente. Pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro, pode ser de cima, pode ser de baixo. Está nem aí. Eu e você não temos uma sessão diante dele para falar das nossas dores, das nossas angústias. Não estão nem aí. Nem aí. O chefe está lá, teu amigo, na empresa. Aí parece que quanto mais ele vai subindo, não é sempre que isso acontece, né? Mas geralmente isso acontece. Quanto mais ele vai subindo, menos ele vai ligando para os meros mortais. Muitas vezes, não é quase sempre não, mas muitas vezes isso acontece. E a gente tem essa imagem na cabeça. A imagem de quanto mais elevada é uma pessoa, menos ela se importa com aqueles meros mortais, com aqueles que são inferiores em posição diante dela. Mas é por isso que a terceira tensão de Lucas fala sobre a condescendência de Deus. Condescendência é isso, é alguém em alta posição se importar com pessoas que estão inferiores a ela. Agora pense em Deus, não existe posição mais elevada do que a de Deus.
Não existe posição mais exaltada do que a de Deus. E Isaías, nós acabamos de ver, nós somos como pó da terra, como gafanhotos. E Deus ainda se importa conosco. Lucas, ele quer mostrar como Deus é condescendente ao aparecer para um casal chamado Zacarias e Isabel, um casal que sofria, o estigma, a culpa, a vergonha de não terem filhos, apesar de serem fiéis, mas Deus resolve aparecer para eles, e resolve mandar o precursor do Messias pelo meio desse casal. Lucas, ele está querendo mostrar que o Deus exaltado sobre tudo, ele se preocupa com os temores, os medos, os anseios dos menores de seus filhos, dos menores deles. Apesar dele ser o exaltado, o Altíssimo, aquele que fez todas as coisas, e diante de quem nós não somos nada, ele ainda se importa com cada um dos seus. Então essa é a terceira atenção que Lucas nos mostra nesse texto, sobre a grandeza e a condescendência do Senhor. Mas agora eu queria mostrar como o nascimento de Cristo nos ajuda a ter esperança e resolve essas tensões que nós vimos aqui. Nos ajuda a entendê-las ainda mais e a encontrar esperança maior ainda nesse Deus. Porque afinal, o Natal, nós não comemoramos o nascimento de João Batista. No Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus. Então, como o nascimento de Cristo nos ajuda na questão, por exemplo, do sofrimento que o justo enfrenta nesse mundo, que o piedoso enfrenta nesse mundo. Meu irmão, porque Cristo nasceu, nós podemos ter a plena convicção de que o nosso sofrimento não é vão. Ele está fazendo algo, Ele está fazendo alguma coisa. Zacarias e Isabel tiveram um final feliz para suas dores, mas isso não nega o fato de que eles viveram décadas, enfrentando o dedo julgador, enfrentando olhares de desprezo. Não nega o sofrimento que eles passaram a vida inteira, por serem fiéis ao Senhor, e não terem tido filhos. Quantas conversinhas não devem ter tido a respeito dele pelas costas, dizendo assim, eu acho que essa piedade aí é só da boca para fora, porque eles não têm filhos. Quantas acusações infundadas eles devem ter recebido por debaixo dos panos, pelas costas. Quantas? Eles sofreram, mas Deus tinha um plano. Lucas está mostrando, tinha um plano para o sofrimento dele, e tem um plano para o sofrimento de cada um dos seus filhos. Porque Cristo veio a esse mundo, nós podemos descansar sabendo que cada sofrimento daqueles que fazem parte do seu povo não são em vão. Eu não sei por qual tipo de sofrimento você está passando. Eu não sei por qual luta, talvez você está enfrentando a esterilidade. Como Abraão e Sara, como Raquel, como Ana, como Zacarias e Isabel, eu não sei, talvez você esteja enfrentando acusações falsas, como provavelmente eles também receberam. Talvez você esteja enfrentando uma doença terrível, ou angústia, ou talvez você está lutando com um pecado, que está esgotando as suas forças. Eu não sei, mas de uma coisa eu sei, se você é filho do Senhor, Ele tem um propósito por detrás disso. Ele tem um plano por detrás disso. Eu e você podemos nunca saber especificamente o que o Senhor está querendo com isso. Mas de uma coisa nós sabemos, tudo está dentro do controle do plano do nosso Deus, do nosso Pai amoroso, bom, justo e santo, para cada um dos seus filhos. O Senhor está te ensinando coisas que você não aprenderia na bonança. Se você já passou por um sofrimento, olhe para trás e veja quantas coisas o Senhor ensinou na tua vida, que em tempos de alegria você não aprenderia. Talvez o Senhor esteja mostrando aspectos do caráter dele, que você nunca conheceria se não fosse pelo sofrimento. Porque é só no sofrimento que nós somos lembrados, por exemplo, e experimentamos a verdade de que Deus é o Consolador.
Talvez o Senhor está revelando mais pecados na sua vida, para que você possa confessá-los e abandoná-los e caminhar para a santidade. O sofrimento não faz isso? O sofrimento muitas vezes mostra quanto pecado nós temos escondido aqui dentro. Eu não sei, pode ser todas essas opções ou apenas uma delas, mas de uma coisa eu sei: Deus usa o sofrimento na vida dos seus filhos para transformá-los à imagem de Jesus. Esse é o grande propósito de Deus na sua vida, meu irmão, e na minha vida. O grande propósito de Deus não é te dar uma família grande, não é te fazer feliz aos olhos desse mundo. O grande propósito de Deus não é te dar um bom trabalho para que você tenha uma aposentadoria muito boa. Às vezes isso está incluso ali no propósito, mas não é o grande propósito do Senhor. O grande propósito de Deus para cada um dos seus filhos é transformá-los à imagem de Jesus. Esse é o grande propósito do Senhor, e Ele vai usar todas as coisas, inclusive o sofrimento, inclusive os seus fracassos, inclusive as suas falhas, para que esse propósito seja cumprido. É isso que o Senhor está fazendo. Eu não sei pelo que você está passando, mas de uma coisa eu sei: Deus está usando isso para te fazer mais parecido com Jesus. Mas o nascimento de Jesus não nos ajuda a resolver apenas a primeira tensão entre a piedade e o sofrimento, nos trazendo esperança e nos lembrando que Deus quer nos fazer como aquele menino que nós estamos celebrando o nascimento. Mas o nascimento de Jesus também nos dá esperança em face da nossa própria incredulidade e infidelidade, como Zacarias aqui. Porque Jesus nasceu, nós podemos ter plena convicção de que os nossos pecados, a nossa incredulidade, as nossas falhas são perdoadas pelo Senhor. E que os seus planos para a nossa vida se cumprirão, porque agora aqueles que estão em Cristo são tratados como filhos, não de acordo com os seus pecados, mas de acordo com a graça de Deus. Pense no nascimento de Cristo. Pense em toda a história do Antigo Testamento. Pense na genealogia que nós vimos na semana passada. Pense em todos os pecados de Abraão, de Davi, de Raabe. Nenhum deles anulou a promessa de Deus. Nenhum deles fez os propósitos de Deus serem frustrados. Porque Cristo nasceu e se entregou por nós. Nada nesse mundo pode nos afastar das mãos do Senhor. Nem mesmo os nossos pecados, nem mesmo as nossas falhas. E Deus, como vimos, tem um propósito para cada um dos seus filhos, e isso significa que se Deus tem um propósito, e Ele age conosco por pura graça, baseado no que Cristo fez, que nada, meu irmão, do que eu e você façamos, pode frustrar os planos de Deus para nossas vidas. Não foi isso que Jó aprendeu? Que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Sabe aquela sensação que às vezes nós temos assim: meu Deus, estraguei tudo. Meu Deus, eu pisei na bola e não dá mais. Meu Deus, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Será que os teus planos ainda vão se cumprir para mim? Deixe-me te dizer uma coisa, meu irmão: nem mesmo os nossos maiores erros podem frustrar os planos que Deus tem para nós. Se a minha e a tua vida dependesse das nossas mãos, dos nossos atos, meu Deus do céu, onde a gente estaria? Como diz um pastor Tim Keller, somos encorajados ao máximo a usar a sabedoria e a nossa liberdade de escolha da melhor maneira possível, sabendo que Deus cobra isso de nós, e que sofreremos as consequências de nossa tolice e maldade. Zacarias sofreu, não sofreu? Da sua tolice, sofreu, ficou mudo, até o nascimento de João Batista como um sinal da disciplina de Deus. Mas em contrapartida, a promessa absoluta é que não conseguiremos estragar a nossa vida. Mesmo os nossos fracassos e problemas serão usados para a glória de Deus e para o nosso bem. Eu lembro, certa vez, quando eu lutava com essa sensação, com a sensação de: meu Deus do céu, eu estraguei tudo. Meu Deus do céu, eu pisei na bola. Muitas vezes não vai dar mais. E eu encontrei
consolo no Salmo 138, versículo 8. Você não precisa abrir. Em que o salmista diz assim: o que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. Ou, como diz uma outra tradução, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Os meus erros, os erros que eu cometo e os erros que os outros cometem contra mim, não podem anular as promessas do Senhor. Não podem e não vão. A minha vida está em última instância nas mãos de Deus. E o descanso verdadeiro é saber que em última instância, nós não dependemos das nossas mãos. Não dependemos. Seja para tudo em nossa vida. Mas especialmente para o nosso relacionamento com Deus. Eu lembro até hoje, de um velório em que eu fui há muitos anos atrás. Não foi aqui em Foz. Era o velório de uma crente. E eu lembro que o neto dela estava fazendo o velório. E ele estava cantando, e depois de cantar, ele orou, e no final, ele deu uma mensagem para todo mundo. Ele diz assim, que a vida da avó dele mostrava que nós temos que batalhar com unhas e dentes para guardar a nossa salvação. Porque ele quis dizer, a gente pode não chegar lá, né? A gente pode perdê-la. Eu lembro que ali eu fui atingido no peito, e eu pensei assim, meu Deus do céu, se depender de mim terminar a minha vida, se depender de mim guardar um presente tão precioso que é a salvação de Deus, então eu já vou perder amanhã. Mas graças a Deus que eu sei que não depende de mim, depende da fidelidade de Deus. Depende da graça do Senhor. E eu sei que se Ele prometeu me levar para casa, Ele vai me levar. Pode ser, como diz Davi, como o cavalo ou como a mula que precisa de freio e cabresto para ficar controlando, mas Deus virá. E Ele vai me levar seguro até o fim. Porque os meus fracassos, as minhas falhas, não podem anular o bom plano de Deus para as nossas vidas. Mas, como que o nascimento de Cristo e o Natal também nos dá esperança diante, nos ajuda a entender melhor a tensão entre a grandeza e a condescendência de Deus. Ah, meu irmão, porque Jesus nasceu. Nós temos a prova cabal e final de que o Deus exaltado, o Deus eterno, ama profundamente pecadores como eu e você, ao ponto de ter entregado o seu próprio filho. Você que é pai, pensa comigo rapidinho, você daria o seu filho para morrer para alguém? Você daria? Eu não daria não. Pode ser a pessoa mais boa do mundo. Você daria? Não apenas para morrer, para ser crucificado, porque Deus sabia, né? Ser crucificado, humilhado, cuspido, você daria? E para morrer por pecadores miseráveis, como eu e você? Piorou, né? Por isso que o nascimento de Jesus é a demonstração última, de que o Deus grande e exaltado, é cheio de condescendência e amor por cada um de seus filhos, ao ponto de dar o seu bem mais precioso, o Filho por nós, pelo seu povo, pela igreja. Irmãos, pensa comigo Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Filho, Ele, nascendo, se encarnando, tendo que ser alimentado, tendo que ter as suas necessidades, bebezinho, né, limpas pelo seu pai, pela sua mãe. Você pensa a humilhação disso? Você pensa a humilhação? Tem uma frase de Agostinho em um dos seus sermões sobre o Natal, que ele diz assim: Ele, Jesus, que criou todas as coisas, foi feito entre todas as coisas. O que governa as estrelas, amamentou no seio de sua mãe. O pão teve fome, a fonte teve sede, a luz dormiu no colo de sua mamãe. Olha a condescendência do Senhor. E por que tudo isso? Porque o coração de Deus está fixo em cada um dos seus eleitos, em cada um dos seus filhos. Jesus nasceu e essa é a maior prova de que o Deus que se assenta na abóbada da terra, no trono do universo,
se importa com pequenos grãos de areia como eu e você. Com pequenos grãos de areia como eu e você. Porque Jesus nasceu, nós temos a plena convicção de que nossas lágrimas estão sendo recolhidas em seus odres, como diz o Salmo. De que as nossas dores e as nossas angústias estão sendo anotadas pelo Senhor, estão sendo consideradas diante do trono do Senhor. Porque Cristo nasceu, nós temos uma prova incontestável do amor de Deus pelos seus filhos. Talvez você precise ser relembrado disso aqui. E deixe-me te dizer uma coisa: se você é um filho de Deus, meu irmão, não há nada que você faça para que Deus te ame menos ou te ame mais. Ele te ama de maneira perfeita. Porque o amor de Deus por nós está posto em Cristo. E o amor dele não vai mudar. O amor dele não vai mudar. Certa vez Israel estava questionando o amor de Deus. Israel estava questionando se Deus se importava com eles. E Deus faz a seguinte pergunta para a nação de Israel: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Você, mamãe que já amamentou, deixa eu te perguntar, tem como você esquecer do filho que ainda mama? Não tem. Mas ainda que essa mãe vier a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que os teus nomes estão gravados nas palmas das minhas mãos. Porque Jesus nasceu, nós temos a plena convicção de que isso é verdade. E os nossos nomes estão gravados nas palmas do nosso Redentor. E não foi gravado com caneta não, foi gravado com cravos que perfuraram as suas santas mãos. Porque Jesus nasceu, nós temos a plena certeza de que o Deus grande e exaltado se importa ainda com seus filhos, miseráveis e pecadores, como eu e você. Jesus nasceu, meu irmão. Jesus nasceu. O Deus do universo demonstrou profundo amor por pecadores, por miseráveis, como nós que estamos aqui. E é assim que o Natal e o nascimento de Cristo nos traz esperança e nos ajuda a entender a cada uma dessas tensões. A tensão entre a piedade e o sofrimento, entre a nossa infidelidade e a fidelidade de Deus, entre a grandeza e a condescendência de Deus. Que você se lembre disso nessa semana. É claro, tem que lembrar disso o ano todo. Mas intencionalmente, a gente separa esse período do ano para lembrar especialmente disso, do significado do Natal para nós. Lembre-se do que vimos no domingo passado, de que o Natal nos lembra da graça de Deus, da fidelidade de Deus e da esperança que temos no Senhor Jesus Cristo. E lembre-se daquilo que nós vimos hoje, que Deus tem um propósito em cada sofrimento dos seus filhos. Talvez lá diante da ceia do Natal, você vai ter um momento para se lembrar com a sua família, ou talvez de testemunhar e poder dizer para aqueles outros que também são filhos do Senhor: Deus tem um propósito. O Natal nos mostra isso, que o nosso sofrimento não é em vão. E um dia, o Jesus, o bebezinho que estamos comemorando o nascimento, voltará como grande rei e juiz, e acabará com todo o sofrimento desse mundo. Talvez não, eu peço para você se lembrar que a nossa infidelidade não pode anular a fidelidade do Senhor. E lá, no seu tempo de Natal, da ceia, talvez seja o momento de relembrar das promessas do Senhor, e que nenhuma delas cairá por terra, nenhuma delas. E também, que você se lembre da condescendência do nosso bendito Senhor, que mesmo sendo o Altíssimo, Deus exaltado, Ele nos deu o seu precioso Filho. E que ao se lembrar disso, você possa ainda mais amar esse Senhor, encher o seu coração de gratidão e querer viver ainda mais para a glória dEle. E para você que ainda não conhece desse amor, que esse Natal seja usado pelo Espírito para abrir os teus olhos, e para que você veja que o banquete e a alegria do Natal aqui não se comparam com a alegria e o banquete que nós temos com o nosso bendito Salvador. Que o Natal te lembre de tudo isso, meu irmão.